Quando você creu em Jesus, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram levados na cruz. Quando você comete um pecado agora, você homologuel, concorda com Deus. Eu errei, Senhor. Eu pequei, Senhor. Aí Deus diz, pois esse pecado já foi pago na cruz. Satanás é especialista em misturar a verdade com a mentira, e assim passar uma informação errada a fim de enganar as ovelhas, e levá-las ao abate. Inclusive, Satanás usou as Escrituras para tentar o próprio Jesus, a fim de fazê-lo cair. Jesus não veio para morrer para os nossos pecados passados, presentes e futuros, e esta fala é antibíblica. Jesus veio, na verdade, para morrer pelos nossos pecados passados, a fim de limpar-nos para nunca mais os cometermos. Uma pessoa regenerada é nova criatura, e a nova criatura não pode agir como a antiga. E se a antiga criatura está morta, ela não pode agir. Se você matou um esquilo, pode ele ainda comer nozes? Se um macaco morreu, pode ele ainda pular de galho em galho? Ou ele só vai continuar pulando de galho em galho se de fato ainda não foi morto? Assim como uma criatura morta não pode agir, um regenerado não pode atender às tentações do diabo, apesar de poder, sim, ser tentado por ele, assim como foi o próprio Jesus Cristo. Vamos às Escrituras. Quem peca sabendo que está pecando, nas palavras de Deus, é digno do inferno. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém uma expectação terrível de juízo, e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Só os salvos permanecem em Jesus, e os demais são lançados no fogo. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e homens os recolhem, e os lançam no fogo, e eles são queimados. E quem permanece em Jesus não peca. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Não existem dois arrependimentos. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo que há de vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus, e expondo-o à vergonha. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro, que falam lindas palavras mas misturam com pinguinhos de veneno. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Uma gota de veneno é suficiente para envenenar todo o copo d'água. Você beberia dele? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem não se arrepende de verdade, vai pro inferno. E, Jesus respondendo, disse-lhes, e pensais que esses galileus, por que padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quando Jesus purifica, ele purifica de toda injustiça. A obra de Jesus é perfeita, e quando ele limpa, limpa 100%. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. O único pecado que o salvo é passível de cometer, é aquele acidental, sem intenção de pecar. E só para ele há perdão. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Outra especialidade de Satanás é tirar textos fora do seu contexto, repartindo-os para enganar aqueles que não são conhecedores da palavra. Por exemplo,
tirando uma fala de Paulo em Romanos 7, fora do seu contexto. Então agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, e isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Se lermos só este trecho da epístola, somos levados a crer que não temos controle sobre o que fazemos, e que nossas ações não correspondem às nossas intenções, e que por isso somos escravos do pecado e não conseguimos não pecar. No entanto, se lido dentro do seu contexto, o sentido do texto é completamente diferente. Nele, Paulo está se referindo às pessoas que, debaixo da lei da antiga aliança, não conseguiam se livrar do pecado, pois a lei só engrandecia a podridão dessas pessoas. No primeiro versículo do capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos, está explícito para quem se dirigia aquele segmento da carta. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Percebeu como ele fala apenas com os conhecedores da lei, e que ela tinha domínio sobre o homem enquanto ele vivia. Mas o que aconteceu depois de Cristo? A lei foi derrubada e uma nova aliança foi estabelecida. Ou seja, esse texto se refere a quem vivia sob a lei, antes de terem sido regenerados por Cristo. Em outras palavras, a sujeição do homem às obras da carne não valem mais para hoje. E isto é evidenciado tanto no capítulo anterior de Romanos 7, quanto no capítulo posterior de Romanos 7, que ninguém gosta de ler, pois mostram que as obras da carne já morreram, e que quem peca é inimigo de Deus. Leremos. O que diremos então? Permaneceremos em pecado, para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Ora, se estamos mortos para o pecado, não podemos pecar. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Aquele a quem obedecemos, é o nosso mestre. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quem foi servo do pecado, não é mais. Mas graças a Deus, que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. Quem é servo da justiça, não obedece o pecado. E, tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. O salário de quem obedece o pecado ainda é a morte. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Quem peca, está na carne, e quem está na carne não pode agradar a Deus, mas é inimigo de Deus. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato, pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Novamente, quem vive segundo a carne, obedecendo às tentações do diabo e assim pecando, morrerá, isto é, irá para o lago de fogo. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Outro texto que o diabo gosta de tirar do seu contexto e não ler até o fim é João 3:16 e 17. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Mas, se continuarmos lendo, já no versículo 19, Jesus diz, em outras palavras, que os homens amaram mais continuar pecando, do que seguirem a sua doutrina, porque quem ama o pecado não quer ir até a luz, para que sua sujeira não seja exposta. E a condenação é esta, em que a luz veio ao mundo,
e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Enfim, toda a Bíblia se repete e se confirma, mas, hoje em dia, lobos em pele de cordeiro estão em todos os cantos disseminando meias-verdades e levando o povo para a perdição, uma vez que o povo quer ouvir aquilo que o agrada, e não aquilo que o corrige para que, só assim, ele alcance a vida eterna. Jesus deixou bem claro que aquele que comete pecado é servo do pecado. Respondeu-lhes Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas ele também deixou claro que quando ele nos liberta do pecado, não é uma liberdade parcial, mas total e perfeita. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não se deixe ser enganado por falsos mestres. Nenhum homem de Deus é aceito pelo mundo, nenhum homem de Deus está sempre nas telinhas, nenhum homem de Deus tem milhares de seguidores, nenhum homem de Deus fica expondo sua cara em tudo, nenhum homem de Deus faz parte de denominações, pois se fizesse logo seria excluído por falar a verdade como ela é. Além disso, não confie em traduções modernas da Bíblia. Todas são adulteradas para relevar as falas de Jesus e dos apóstolos, a fim de amenizar a retidão da palavra e jogar açúcar em cima. A tradução mais confiável no Brasil é a King James 1611, e até mesmo ela possui alguns pontos adulterados. Mas é o melhor que temos disponível. Para concluir, a evidência da salvação é a santificação, e santificação significa ser liberto de todo o pecado e da companhia de pecadores. Se qualquer pessoa fala algo que não seja isto, ela está disseminando uma mentira, seja por má intenção ou ignorância. Se você se interessa pela verdade, acompanhe estudos bíblicos de um pastor de verdade no canal @verdadeiro Jesus, no YouTube. É tudo de graça, e sem açúcar.